1 Timóteo, capítulo 2. Olha que interessante, né? Porque não quero ser polêmico aqui com os irmãos, não é meu objetivo. Meu objetivo é considerar as ferramentas aqui com os irmãos, mas, enfim, a gente está vivendo esse período aí onde existe alguns, né, acreditam na ordenação feminina, né? Pastores. E como essa carta de 1 Timóteo, ela está falando do quê? Os deveres de interceder pelas autoridades, pelos homens, fala sobre o dever das mulheres cristãs, os deveres dos bispos e dos deveres dos diáconos. Então, vamos usar a ferramenta, vamos pensar o que está escrito, como é que esse texto, essa parte do texto se relaciona com o que vem antes. Sebastião, você vai fazer essa pergunta, tá? Como esse texto que a gente está lendo se relaciona com o que vem antes. E depois, como esse texto que a gente está lendo se relaciona com o que vem depois. Com o que vem depois. Outra questão interessante é como essa sessão, aonde ela começa e aonde essa sessão termina. Essa parte que eu me refiro. Quando ele fala sobre aonde está a unidade de pensamento, onde ela começa, onde ela termina. Você vai fazer essa pergunta também. Depois, você vai fazer uma outra pergunta. Aonde mudou, aonde houve a mudança, e como esse texto, essa informação, essa orientação, vamos dizer assim, se relaciona com a ideia da carta. Então, veja, ó, não estou trazendo contexto histórico, se lá tinha... porque Timóteo pastoreava em Éfeso. E lá em Éfeso havia o templo da deusa Diana dos Efésios, e havia as sacerdotisas e tal. Nesse primeiro momento, se isso não foi abordado, vamos ficar com o texto, vamos ver o que o texto está dizendo e como ele se relaciona, como ele se apresenta na carta. Aí depois a gente faz uma jornada para a viagem, para entender como o ouvinte original recebeu essa informação. Ah, sim, fiz uma pesquisa, Timóteo foi realmente pastor lá em Éfeso. Lá tinha uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que era o templo de Diana. No templo de Diana tinham as sacerdotisas. Então, como é que o ouvinte original recebeu essa informação? Só que daí eu não posso ignorar que essa informação agora não afeta a minha vida. Porque, por exemplo, vamos tirar isso do texto? Vamos tirar o verso 12, né? Pois não permito que a mulher ensine, nem que exerça autoridade sobre o homem. Veja, em Tito, a gente lê o texto do capítulo 2, que é outra das cartas pastorais, aonde Paulo diz que a mulher vai ensinar. Mas ela vai ensinar quem? Ela vai ensinar a mulheres mais jovens. Ela não vai ensinar sobre um homem. Porque no contexto aqui, ele está falando de quê? Dos oficiais da igreja. Está falando dos pastores e dos diáconos. Só que o nosso problema hoje, e eu não quero trazer esse problema para o Wellington, mas o nosso maior problema hoje não é teologia, tá, Sebastião? Nosso maior problema hoje, escreve isso aí, que você depois dá uma analisada nisso aí com calma. Nosso maior problema hoje chama-se eclesiologia. O problema nosso hoje não está mais na teologia. Já foi a época que a gente estava discutindo batismo com o Espírito Santo, se o crente é salvo porque está predestinado ou não. Já foi a época que a gente foi discutir isso. Agora a gente está discutindo eclesiologia. Quem são os oficiais da igreja? Bom, na minha Bíblia, pastores e diáconos. Mas aí vai, às vezes, da igreja local ter ordenação feminina ou ter ordenação... Enfim, eu não quero entrar aqui, porque senão vai ser muito polêmico. Então, vamos segurar, tá bom? Vou pedir aos irmãos, se tiver com papel e caneta, para escrever 5 coisas. 5 coisas, por favor, se vocês puderem anotar, para poder ser um norte, tá bom, Adriano? Isso aí vai ser um norte. Você vai anotar essas 5 coisas e quando você estiver fazendo a análise do texto que você vai apresentar,
você vai buscar responder a essas 5 coisas, tá? E aí, na hora que você for apresentar às crianças, ou aos adolescentes, ou aos jovens, ou aos adultos, você vai evoluindo na medida dessas respostas, dessas 5 coisas. A primeira coisa é o contexto. O que o texto que você acabou de ler para eles, o que esse texto está dizendo? Você vai explicar o contexto do que ele fala. Você pode tentar resumir isso numa frase, num parágrafo de 5 linhas. Olha, o que a gente acabou de ler fala de quando Jesus encontrou os seus primeiros discípulos, que eram os homens que iam seguir ele. Beleza? Contexto. A estrutura. A estrutura é como você vai desenvolver isso para eles. Você fala, ó, vamos ver então como é que aconteceu esses encontros. O primeiro encontro foi de Jesus com. Aí você vai falar para eles lá. Deixa eu pegar aqui minhas anotações, só para colar aqui, né? Para colar. Então, o primeiro encontro foi de André com João. Não, perdão. É de André e João. Aliás, João Batista, né? Na verdade, que encontra Jesus e encontra com André e João. Aí você vai lá e lê com eles. Aí, o que esse encontro está dizendo? O que foi dito aqui sobre quem é Jesus? Estou desenvolvendo um sermão. O que foi dito sobre quem é Jesus? Ah, foi dito isso. Vamos agora para o nosso próximo encontro. Aliás, foi dito isso? Foi. O que isso significa? Por exemplo, João disse, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que isso significa? Significa isso e isso. Estou desenvolvendo a minha estrutura. Vamos para o segundo encontro. Quem foi que se encontrou? André encontrou com seu irmão Pedro. O que foi dito sobre quem é Jesus? Foi dito isso. E o que isso significa? O que essa palavra significa? Significa isso e isso. Aí você vai desenvolvendo. Então, segundo ponto, estrutura. Terceiro ponto, grande ideia. Qual então é a mensagem? O que essa palavra está dizendo para nós? Está dizendo que Jesus é o Cordeiro de Deus, ele é o Messias, ele é o Rei de Israel, ele é o Salvador do mundo. Então está dizendo isso, tá? Essa é a grande ideia. Terceira coisa. Quarta coisa, teologia bíblica. O que isso que está dizendo aponta para o Evangelho? Bom, então Jesus é o nosso Salvador. Jesus é aquele que a gente deve crer para ser salvo. Ele também pode perdoar os nossos pecados, ele é o Cordeiro de Deus. Então você vai ligar isso à mensagem do Evangelho, teologia bíblica. Quinta coisa, aplicação. Quer dizer, agora que a gente entendeu o que você está dizendo, o que a gente precisa fazer? O que esse texto pode. Qual é a transformação que esse texto está mostrando para nós? Eu preciso crer que Jesus é o Cordeiro de Deus. Dessa maneira, ele tira os meus pecados, ele perdoa os meus pecados. Eu creio que Jesus, ele é o Filho de Deus. Ele é o Messias escolhido. Então, todo aquele que nele crê vai ser por ele salvo também dos seus pecados. E aí lá no final fala do encontro, onde Jesus fala, eis que vos digo que a partir de agora verão os anjos dos... eu não lembro de cabeça o texto, mas os anjos subindo e descendo e tal. Em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Ele está falando isso aqui, que é a escada de Jacó. É uma escada que Jacó viu que ligava a terra e o céu. Então, Jesus é aquele que liga os homens a Deus. Você vai propor. Então, toda vez que a gente busca Jesus, nós estamos... Jesus é o único caminho que vai nos ligar a Deus. O que eu quero dizer com isso, Adriano? Você vai buscar essas 5 coisas sempre. Seja adulto, criança, jovem, contexto, estrutura, grande ideia, teologia bíblica e as aplicações, as transformações que o texto propõe, certo? Aonde isso vai mudar? Vai mudar na maneira como você vai apresentar, na linguagem que você vai usar, no vocabulário que você vai usar. Talvez, de alguma forma, você queira ilustrar isso. Você pega um personagem e coloca lá, esse aqui é Jesus, ou esse aqui agora é Pedro, vamos supor que é uma classe bem pequena, meninos ali de 8 anos, 9 anos, aí você pega uma imagem, esse aqui é Jesus, esse aqui é o João Batista, esse aqui é o André e o João, esses são os discípulos e tal, que ele juntou, enfim.
Eu, por exemplo, quando peguei essa mensagem no acampamento, eu falei dessa forma. No final, o que que eu fiz? Fui chamando os meninos. Por exemplo, esse aqui vai ser o João Batista. Aí o João Batista encontrou com o André e João. Aí eu chamei mais dois. Aí garra a mão desse aqui. Aí o André encontrou o seu irmão, Pedro. Aí vem cá, você vai ser o Pedro. Garra a mão desse aqui. Aí no final, todos eles ficam. Tem até essa foto no André. Todos eles com a mão agarrada no outro. Mas aqui, ó, o evangelho vai crescendo à medida em que a gente vai apresentando quem é Jesus para os nossos amigos. Foi uma das minhas aplicações. Como é que o evangelho cresce e se desenvolve? Na medida em que eu vou apresentando Jesus para os meus amigos. Então, se a gente começar aqui a dar a mão aqui a todo mundo aqui apresentando Jesus, o que vai acontecer? Rapidão a gente vai juntar aqui todo mundo. Então, o que vai mudar, Adriano, é a sua sensibilidade, não o texto, não a mensagem do texto. A gente vai permanecer na linha. Mas o que deve mudar, e aí, claro que isso vai com tempo, desenvolvimento, você criando essa habilidade de como você vai apresentar o evangelho. Minha sugestão para os irmãos: comece por João, porque João deixou a grande ideia lá no capítulo 20. Esses, porém, foram escritos para que possais crer que Jesus é o Cristo e crendo, resposta desejada, crendo, tenhas vida em seu nome. Transformação proposta pelo Evangelho. Então, você já tem ali a grande ideia. João deixou para a gente a grande ideia, sabe? Fica mais fácil ali você vir propondo, por exemplo, e vir fazendo análise com os meninos, sessão a sessão sobre Jesus, né? Ou então você pode até pegar aquelas sessões que fiquem mais fáceis. Você acha, pô, isso aqui eu acho que vai ficar mais fácil deles entenderem. Aí você aborda. Pô, a poesia do capítulo 1, inicial, acho que vai ficar difícil. Aí você pula essa parte, vai para a apresentação de João Batista, enfim. Espero ter respondido a pergunta aí, mas o que vai direcionar mesmo é a tua sensibilidade e a maneira como você vai construir o raciocínio. Você precisa ter entendido isso bem. Se você entendeu isso bem, depois você vai buscando meios de comunicar. E uma coisa importante, irmãos, todo mundo gosta de uma comida bem feita, né? Assim, pode ser arroz, feijão e ovo frito. Se o feijão está fresquinho, o arroz está fresquinho e o ovo foi instalado na banha de porco, todo mundo gosta. Então, mesmo que você não saiba fazer assim um sermão, né, uma feijoada e tal, você não sabe fazer algo assim, mas você consegue fazer bem, algo simples, todo mundo vai sair dali alimentado. Confie nisso. A palavra de Deus é suficiente. Ela vai alimentar. E aí todo mundo vai sair dali bem. Tem mais alguma pergunta? Vamos lá, tentei para mais uma pergunta. E aí, se tiver tempo, eu faço a minha. Mas, como eu falei, a prioridade são vocês. Que eu tenho o WhatsApp do pastor, eu consigo falar diretamente. Alguém? Se não, vou fazer minha pergunta aí, ó. Faz a tua aí, Wellington. Manda ver. Vamos lá, foi parecido com o que o Adriano falou, achei bem interessante. E a minha pergunta nesse sentido é: até quando o limite, seja de criatividade, tecnologia, ferramentas para estudo da Bíblia, pastor? Então, o senhor falou muito bem a respeito de uma comida muito bem preparada, mas por muitas vezes alguns conselheiros, alguns líderes esquecem do principal, que é o estudo da Bíblia. Então, eu queria que o pastor comentasse um pouco a respeito desse limite, de seja Kahoot, show do milhão, atividade ao ar livre, como fazer esse link entre o estudo fiel e verdadeira palavra de Deus e essa complementação, entre aspas, tecnológica. É, ah, irmãos, assim, eu confesso que essa também foi a minha crise há uns 3 anos atrás. Porque quando eu comecei a acordar para isso, para essas ferramentas, uma coisa, sabe, que tocou muito meu coração, e eu espero que essa aula seja uma sementinha mesmo, tocar no coração dos irmãos, para provocar uma reflexão em particular, que é o quanto nós estamos convictos
daquilo que a gente afirma desde a escola bíblica dominical, lá na classe de batismo, que a Bíblia é a palavra de Deus. É, eu acho que, assim, os meios, eles são lúdicos, são importantes. Eu sempre acreditei numa reunião, sabe, Wellington, que a gente mesclasse as duas coisas. Por exemplo, como é que eu orientava o meu conselheiro na igreja? É porque agora eu estou mudando, né? E a igreja que eu estou pastoreando agora atualmente não tem embaixada oficial. Quer dizer, tem uma embaixada, mas ela está parada, está inativa. Mas a igreja que eu estava pastoreando, como é que eu orientava o meu conselheiro? Estudo bíblico, metade do tempo, outra metade, atividade lúdica. Tem que ter alguma coisa para a criança brincar. Uma mesa de ping-pong, uma dama, um dominó, alguma coisa. Tem que ter ali uma atividade lúdica. São crianças, precisam ter esse envolvimento de brincadeira. Se você pegar essa molecada e botar dentro da igreja 18 horas antes do culto, para sair às 19, sem brincadeira nenhuma, eu tenho pena da sua embaixada. Sua embaixada não vai ser uma embaixada muito legal. Me desculpa falar, mas não vai ser uma embaixada muito legal. Então, é importante conciliar a atividade de orientação com a atividade lúdica. Então, você pode fazer assim: divide a reunião, uma metade Bíblia, uma metade atividade lúdica. Aí, na outra semana lá que fez a outra reunião, você pode dividir de novo. Aí, agora você faz uma metade de postos, que é a espinha dorsal da organização, e sempre tentando fazer, mesmo ali nos postos, uma ponte com o evangelho. Eu acho isso muito importante. Mesmo nos postos ali, fazer uma ponte. Por exemplo, antigamente não tinha, né, para as cores um versículo bíblico, né? Aí, abre aqui um parênteses. Depois que teve o livro, né, do Compromisso Real, que é os livros que eu escrevi focado no discipulado, eu fiz um estudo de discipulado baseado nas cores. Aí agora essa eu não podia perder também. Mas com todo carinho aí do mundo, eu falo isso, irmãos, não é vaidade, não. Sim, louvado seja Deus, porque isso é uma bandeira que a gente tinha que levantar, né? O discipulado na embaixada. E aí, a outra reunião você pode fazer metade postos, metade lúdico. Então, assim, vamos pensar aqui, um intervalo de 15 dias, né? Um mês. Bíblia e lúdico, postos e lúdico. Bíblia, lúdico, postos e lúdico. Eu dividiria assim meu mês. Trabalharia dessa forma. Mas não abriria mão de propor a esse menino, em momentos ainda que espaçados, uma exposição clara do Evangelho. Porque você pode achar assim: ah, mas será que eles vão ouvir? Será que eles vão aceitar? Irmãos, vão sim. Confie. Sabe, quando eu disse para os irmãos da minha crise, foi porque eu me vi me perguntando até que ponto eu estava convicto de que a Bíblia era suficiente para produzir os resultados. E aí teve um dia que eu preparei uma mensagem, vou contar essa história rapidinho. No capítulo 7 de Mateus, estava expondo Mateus, chegou aquela parte do não julgueis para que não seja julgado. Eu fui para a igreja no domingo à noite, a igreja estava lotada de visitante. Olha, tinha tanto visitante na igreja que tinha quase o mesmo número de membros, que os membros tinham desaparecido naquele dia. Foi Deus me testando mesmo. E eu olhei para trás assim, eu falei: Senhor, deixa eu mudar esse sermão, porque tá cheio de visitante, eu vou descer a lenha e falar: oh, você não pode julgar, cuidado com o julgamento hipócrita, cuidado com pegar pesado com seu irmão, né? E de repente você está escondendo o seu próprio pecado. Tá cheio de visitante, Senhor. E aí, irmãos, eu me agarrei àquela palavra que eu vim expondo no livro de Mateus todo. Falei assim: não vou deixar de fazer o que Deus tinha colocado no meu coração. Preguei aquele sermão. Final do culto, o visitante me chama, chorando. Ele era de São Paulo, por uma coincidência, né? Coincidência não, providência. Ele estava ali na cidade, só levando uma carga. Ele tinha brigado há uma semana com a esposa por causa de uma situação lá deles de passado, e ele se viu julgando ela, e durante todo o sermão ele ficou extremamente arrependido de perceber que ele estava julgando ela, ele estava pegando muito pesado com os erros que ela cometeu no passado, e que ele também já tinha cometido erros e que Deus tinha perdoado e que agora ele queria perdoar a esposa para reatar o casamento. Naquele dia, o irmão chorou de um lado, eu chorei do outro, porque assim, para mim Deus estava me respondendo, estava me trazendo paz ao coração.
de que a palavra ela vai chegar no objetivo que Deus tem, que a minha função não é decidir o que vai ser dito ali ou como vai ser dito. Talvez ao buscar o como até seja válido, buscar um meio de tempos em tempos, né, que seja ali, como é que eu vou dizer, que envolva, né, as crianças de alguma maneira, isso seja muito válido, mas confie, sabe? Confie na palavra, confie que ela vai produzir resultado. Se você tiver isso muito convicto, mesmo que você faça uma exposição simples, que você apresentou para os meninos, contexto, estrutura, grande ideia, teologia, aplicação ali em 20 minutos, sabe? 15 minutos que seja, e o menino vai, sabe, ser iluminado, porque é o Espírito Santo que ilumina os olhos do coração para a compreensão do Evangelho. E aí, então, ele vai vir a Cristo, sabe? Então, assim, se você é um conselheiro mais criativo, né? Ou, como o Elton colocou, e você sabe fazer coisas que são muito legais e dinâmicas, poxa, ótimo. Mas se você também não é tão criativo assim, não precisa ficar deprimido, não, irmão. Palavra é suficiente, sabe? Palavra é suficiente, assim. Seja fiel à palavra, como o William Elvin Reto disse, né? Algo que eu guardo muito no meu coração. Deus não me chamou para ser um sucesso. Deus nos chamou para ser fiéis. Fidelidade, sabe? Esse é o sucesso ministerial. O sucesso que a gente busca ministerial não é uma embaixada cheia de meninos, não. É uma embaixada aonde o seu conselheiro é fiel à escritura. Para mim, esse é um modelo claro de sucesso. Porque aí você, de repente, tenha um menino. E quem sabe esse menino não é o próximo John Wesley, não é o próximo Whitfield, não é o próximo Billy Graham, sabe? Quem sabe esse menino não é o próximo Alvin Reto, sabe? Quem sabe? Não é esse menino. Ou então, não, você tem 10 meninos, pô, tem 20, 30, pô, glória a Deus, Deus abençoe, sabe? Que saiam dali missionários, pastores, pregadores da palavra, professores da escola bíblica. Em nome de Jesus, né?